Olá pessoal, agora eu vou continuar falando sobre outros perigos espirituais que nós não podemos cometer. Nós não podemos fazer isso em tempo algum, porque esses perigos espirituais que eu vou falar aqui hoje também podem estragar a nossa vida, podem nos desviar de Cristo Jesus, podem nos levar para a ruína e perdição, para o fim da vida em Cristo. Isso é um erro. E esse erro não pode ser cometido nem por você, nem por mim em tempo algum. Nós devemos nos conscientizar disso hoje. Então, eu vou começar falando aqui sobre o primeiro erro, que é o perigo do fermento que leveda toda a massa. Existem muitos fermentos que representam um gravíssimo perigo espiritual para a sua vida e para a minha vida. Por isso, devemos lançar fora todo e qualquer fermento que possa nos apodrecer, possa nos levedar, possa nos prejudicar de alguma forma. Então, esse é o perigo. E esse texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Eu só vou ler aqui o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 6, mas eu recomendo que você leia todo o texto, todo o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 13, para você se inteirar melhor sobre essa questão. Então eu vou ler aqui apenas o versículo 6, para não demorar muito tempo. Está escrito assim, ó: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Será que você não sabe isso? Será que eu não sei disso? Agora sabemos que um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento é um perigo espiritual, sim, que não pode existir nem na sua vida nem na minha vida. Porque nós, como corpo de Cristo, não podemos dar espaço ou lugar ou ocasião alguma para qualquer fermento nos levedar. Porque se isso acontecer, o perigo espiritual está instalado em nossas vidas. E o objetivo desse fermento, como um perigo espiritual, é sim nos fazer apodrecer, de dentro para fora. É aí que mora o perigo espiritual, do qual nós não devemos dar espaço para isso em tempo algum em nossas vidas. Não há lugar para fermento que possa nos prejudicar dessa forma. Então, é preciso entender que o fermento é um perigo espiritual, sim, que deve ser afastado de nossas vidas. E quando você ler esse texto, você vai se inteirar disso mais profundamente ainda, para ficar mais conscientizado de que não pode dar lugar ou ocasião alguma para esse fermento afetar a sua vida de forma destrutiva. É isso mesmo. Agora eu vou ler aqui um outro texto que também está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Deixa eu ver aqui. Eu não vou ler o texto todo, porque também é muito grande. Mas esse texto aqui, ele fala sobre os maus exemplos. Os maus exemplos também são perigos espirituais gravíssimos que nós não podemos praticar. Não podemos praticar esses maus exemplos em tempo algum. Não podemos reproduzi-los em nossas vidas. Não podemos praticar essas coisas que só contribuem para a morte da vida espiritual, da sua e da minha vida. Então, nós devemos fugir dessas coisas, escapar, sair fora e não cometer esses erros. Então, se você quer saber quais são esses erros espirituais, leia esse texto que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 10, do versículo 1 ao 13.
Mas eu vou ler aqui o versículo 12 desse texto. Já escrito assim, ó. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, tanto você como eu, se pensamos estar em pé, temos que olhar para não cair. Para não cair nesses perigos espirituais, nesses erros espirituais, que são muitos que são relatados aqui, para não cometermos. Então, esse texto vai nos fazer aprender quais são essas coisas que nós não devemos praticar. Esses maus exemplos não podem ser praticados nem por você nem por mim em tempo algum. Porque quem pratica esses perigos espirituais está colocando em risco a sua vida em Cristo. E é isso que nós devemos evitar ao máximo possível. Esse texto vai nos ensinar a não praticarmos esses maus exemplos em tempo algum. Então, se você quiser manter a sua vida em Cristo saudável, longe dos perigos espirituais, leia esse texto que você vai entender como você deve fazer isso. Para que assim, você que pensa estar em pé, possa sempre ver para que não possa cair em tempo algum. Essa é a questão. Temos que ver as coisas para não cairmos nela em tempo algum. Porque se cairmos nela, o perigo espiritual vai nos levar a perecer, digamos assim. E é aí que está o perigo, que nós devemos evitar. Agora eu vou ler aqui também na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Aqui vai falar sobre pessoas que te perturbam com outro evangelho. Hoje existem muitas pessoas que estão perturbando a você e a mim com outro evangelho. Mas nós não devemos cair nesse engano. Porque outro evangelho é um perigo espiritual que visa nos afastar do verdadeiro evangelho. Então esse texto aqui foi escrito para conscientizar os irmãos que estavam na igreja, que estavam na cidade da Galácia, a respeito disso. Porque eles estavam cometendo um erro gravíssimo, um erro espiritual gravíssimo. Isso é perigoso demais, esse erro é perigoso demais. E está afetando muitas pessoas hoje no século XXI também. Então eu vou ler aqui, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa é a palavra. Esse evangelho que representa um perigo espiritual, para ele você tem que dizer anátema, maldito. Ele não serve para a sua vida, nem para a minha, em tempo algum. Esse outro evangelho para o qual eles passaram muito depressa era o perigo espiritual que estava estragando a vida deles. Estava fazendo eles morrer, espiritualmente falando. A consequência desse outro evangelho causa isso. Esse é o perigo espiritual que estava acontecendo ali, onde alguns estavam querendo perverter o evangelho de Cristo. Veja se hoje o evangelho de Cristo já não foi pervertido em muito. E essa perversão do evangelho é o perigo espiritual que está afetando a vida de muitos, contaminando a vida de muitos, fazendo a consciência de muitas pessoas serem pervertidas por causa disso. Por causa de um evangelho misturado, deturpado e pervertido, para o qual eles estavam passando muito depressa. Ninguém pode passar depressa para outro evangelho. Porque esse outro evangelho é um perigo espiritual
gravíssimo que não pode acontecer nem com você nem comigo em tempo algum. É isso que nós devemos aprender. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto também, que está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Agora, no capítulo 2, versículo 21. Deixa eu achar aqui. Esse perigo espiritual aqui é muito terrível também. O perigo espiritual se chama anular a graça de Deus. Ninguém, em tempo algum, pode anular a graça de Deus. Porque quem faz isso, deliberadamente, está caindo num perigo espiritual gravíssimo que pode afetar a sua vida. Então, está escrito assim, ó. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, não devemos pensar que a justiça é mediante a lei. Não podemos pensar isso. Porque para quem pensa nisso, quem acha que isso é verdade, que a justiça é mediante a lei, para essa pessoa, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha o perigo espiritual que isso representa. Porque Cristo não morreu em vão coisa nenhuma. Só morreu em vão para aqueles que pensam que a justiça é mediante a lei. Para esses, segue-se que morreu Cristo em vão. E se Cristo morreu em vão, aí está o grande perigo espiritual na qual muitas pessoas estão vivendo hoje, porque anularam a graça de Deus. Isso é terrível demais. É perigoso demais. Não pode existir isso em tempo algum, pessoal. Esse é um mal que não pode acontecer. Não faça isso em tempo algum. Tanto você como eu devemos nos conscientizar disso agora, para que esse perigo de anular a graça de Deus não passe, ou melhor, não aconteça em sua vida nem na minha também. Esse é o objetivo de Paulo estar falando aqui para a igreja que estava na cidade da Galácia, para eles não cometerem esse erro espiritual gravíssimo. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está também, ou melhor, vou ler agora aqui um texto em Gálatas também, capítulo 5 agora. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Então, existe um outro erro espiritual que nós não podemos cometer. É o erro de continuar pregando a circuncisão. Nós que estamos na nova aliança, não podemos ter essa prática de pregar a circuncisão. E Paulo vai falar sobre isso aqui. Olha só o texto, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 11. Está escrito assim, ó. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Então, quem prega a circuncisão hoje está desfazendo o escândalo da cruz. Esse é o perigo espiritual gravíssimo que muitos cometem. Infelizmente, é assim que acontece, é a realidade. Paulo é bem claro aqui, ó. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Desfazer o escândalo da cruz. Desfazer tudo aquilo que a morte do Senhor Jesus fez acontecer quando ele disse está consumado. Você vai desfazer tudo aquilo se continuar pregando a circuncisão. Esse é o perigo espiritual gravíssimo que muitos estão cometendo hoje, por aí. E muitos não se deram conta disso ainda, não perceberam que caíram no erro espiritual gravíssimo, pelo qual estão desfazendo o escândalo da cruz.
Deus me livre de fazer tal coisa. Porque esse perigo espiritual é gravíssimo quando é feito deliberadamente pelas pessoas que continuam pregando a circuncisão, ou o sábado, ou o dízimo, ou qualquer obra da lei de Moisés, qualquer mandamento da lei de Moisés. Quem faz isso está desfazendo o escândalo da cruz, sim. E é aí que se inicia o erro espiritual gravíssimo, que infelizmente está afetando a vida de muitas pessoas hoje. Agora eu vou ler aqui um texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Deixa eu achar aqui. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Outro erro espiritual que muitas pessoas cometem hoje é o de entristecer ao Espírito Santo. Eles praticam coisas que entristecem o Espírito Santo que habita neles, porque eles são o santuário do Espírito Santo, como está escrito. Tanto você como eu somos santuários do Espírito Santo. Então, nós não podemos praticar nada que possa entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Quando fazemos alguma coisa errada, que é errada mesmo, o Espírito Santo em nós se entristece. Esse é o erro espiritual que nós não podemos cometer. Esse é um perigo espiritual que nós não podemos praticar em tempo algum, para não entristecermos ao Espírito Santo. Então, esse texto fala sobre isso. Está escrito assim, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, Paulo está falando claramente aqui para a igreja não praticar esse erro espiritual que é o de entristecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, né? No qual cada pessoa em Cristo foi selada. O selo do Espírito, quando entristecemos o Espírito Santo, recai sobre nós uma má consequência. Um perigo espiritual gravíssimo acontece nas nossas vidas. Uma má consequência vem para aqueles que entristecem o Espírito Santo. E esse é um erro que nós não podemos cometer. Porque o texto é bem claro. E não entristeçais o Espírito de Deus. Então, tanto você como eu não podemos em tempo algum entristecer o Espírito de Deus. Nunca, nunca devemos fazer isso. Em tempo algum. É isso que nós devemos aprender hoje. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 30. 10, do versículo 26 ao 30. Epístola aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 ao 30. Então, esse texto aqui é muito bem claro e fala sobre um perigo espiritual que nós não podemos fazer em tempo algum. Aliás, são três, né? Ele vai citar aqui três perigos espirituais que nós não podemos cometer em tempo algum. Então eu vou ler o texto aqui, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança,
eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nesse texto aqui, ele fala, o autor da Epístola aos Hebreus fala de 3 erros espirituais gravíssimos que nós não podemos cometer. O primeiro é, deixa eu ler aqui, o primeiro é calcar aos pés o Filho de Deus. O segundo é profanar o sangue da aliança com o qual foi santificado. E o terceiro é ultrajar o Espírito da graça. Quem comete esses 3, o 1, o 2 ou 3, desses erros, que não seria aconselhável cometer nenhum, mas quem comete 1 ou 2 ou os 3, está praticando um erro espiritual gravíssimo contra si mesmo. Então, nós devemos entender que não devemos fazer isso em tempo algum. Não podemos calcar aos pés do Filho de Deus, nem profanar o sangue da aliança com o qual nós fomos santificados, e nem ultrajar o Espírito da graça. Não podemos fazer isso em tempo algum. Não podemos mesmo. Então, nós devemos tomar cuidado com os perigos espirituais representados nesses textos que eu li aqui. Existem muitos outros perigos espirituais, mas eu selecionei esses e os do primeiro vídeo que eu postei hoje pela manhã, para que possamos aprender a lição de que não podemos praticar nada que represente perigo espiritual contra nós mesmos. Então, eu espero que a igreja possa entender isso hoje. Tanto você como eu devemos entender isso. Devemos aprender. Devemos fazer tudo o que for necessário para que esses perigos espirituais não sejam praticados por nós em tempo algum. É isso que nós devemos fazer, para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.